Evangelho de Marcos para a nossa reflexão desta noite. Estamos prosseguindo na nossa série de mensagens nesse Evangelho e neste momento gostaria de compartilhar com os irmãos um momento muito precioso quando Mateus foi convidado por Jesus, foi convocado por Jesus a segui-lo. Então vamos acompanhar Marcos 2, de 13 a 17. Peço que você abra sua Bíblia, que você ofereça sua Bíblia também a alguém que porventura esteja sem Bíblia ao seu lado, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Marcos 2, de 13 a 17. De novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele disse: "Siga-me." Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto a ele, ou junto com ele e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: os sãos, os sadios, saudáveis, não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Que Deus nos ajude a entender e a aplicar esta palavra em nossa vida diária, compreender tudo aquilo que Deus tem a nos dizer nesta noite. Meus amados, tanto Marcos quanto Lucas referem-se a esse personagem como Levi, mas sabemos que era Mateus, discípulo, apóstolo e escritor do primeiro evangelho. Embora esses dois evangelistas, Marcos e Lucas, apresentem o nome Levi, mas sabemos, portanto, que era Mateus. E eu gostaria de refletir um pouquinho com os irmãos sobre o que podemos aprender com Mateus nesta noite, o que podemos aprender com esse episódio tão interessante que marcou a vida de Mateus para sempre. Gostaria de compartilhar com os irmãos que o chamado de Jesus é, primeiramente, para quem reconhece que está doente, para quem reconhece que precisa dele, que precisa de cura, precisa de tratamento, precisa de Deus na sua vida. Certo autor disse que esse texto deixa claro que Jesus se relaciona deliberadamente com os párias da sociedade judaica, ou seja, aqueles que estavam à margem da sociedade, desclassificados, excluídos. Por isso, chegou a chamar um coletor de impostos, um publicano, para ser um dos seus discípulos. Não sabemos se ele era um cobrador de impostos desonesto, apesar de que a maioria dos coletores de impostos era corrupta. Mas o simples fato de trabalhar com Herodes Antipas certamente já lançava sobre Mateus uma dúvida muito séria sobre a sua integridade, sobre a sua honestidade. No entanto, quando Jesus o chamou, ele não argumentou e simplesmente se levantou para segui-lo, mesmo sabendo que Roma não deveria lhe dar uma nova chance. Os publicanos eram cobradores de impostos judeus que cobravam impostos dos seus irmãos judeus
para Roma. E muitas vezes cobravam além do que deveriam cobrar. Os irmãos se lembram, por exemplo, de Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele não era simplesmente um publicano, ele era chefe dos publicanos. E quando ele se encontra com Jesus, ele vai logo dizendo: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, como previa a lei. Ainda vou dividir a metade dos meus bens com os pobres. Ele tinha consciência daquilo que havia feito de errado. Ele tinha plena consciência disso. E apesar de Mateus estar entre aqueles que poderíamos considerar assim os rejeitados da sociedade, Jesus o convidou, Jesus o chamou para segui-lo, para ir atrás dele. Um outro autor disse que os amigos de Mateus eram gente como ele. Não podia ser de outra maneira. Mateus tinha escolhido uma ocupação que o separava da sociedade, de toda a gente respeitável e ortodoxa do seu tempo, e tinha que procurar amigos entre aqueles que trabalhavam com ele, porque senão ele não conseguiria. E aí, quando ele se encontra com Jesus, decide seguir Jesus, ele oferece a Jesus um banquete na sua casa, e muitos dos seus amigos foram também convidados, estavam lá para celebrar, e os escribas então ficaram certamente impressionados porque começaram a censurar Jesus por estar na casa de um homem pecador, por estar na casa de um publicano, por estar sentado à mesa com publicanos e pecadores. Jesus aceitou de bom grado o convite de Mateus, e aqueles desprezados pela sociedade procuraram a sua companhia. Jesus respondeu aos escribas, que ficaram admirados com a sua atitude de ir à casa de Mateus. Jesus respondeu que tinha vindo exatamente para os doentes e não para os sadios. Os sadios, disse ele, não precisam de médico, não precisam de remédio, não precisam de tratamento. Os sadios não precisam de nada disso. Os doentes, sim. Os doentes precisam de médico, precisam de remédio, precisam de tratamento. De acordo com Jesus, os doentes são os pecadores. Os doentes são os pecadores. E consola-nos saber que os discípulos que Jesus chamou foram pecadores, como eu e você. Foram pessoas comuns, como eu e você, pessoas simples e pessoas com problemas, inclusive. Isso nos lembra que existe esperança para quem tem problema. Existe esperança para quem tem problema. Pessoas consideradas doentes, entre aspas, pela sociedade daquela época, foram chamadas por Jesus. Pessoas que não cumpriam plenamente a lei e por isso não eram os melhores da elite social, mas foram pessoas que, tratadas por Jesus, tornaram-se úteis aos seus propósitos. Jesus incluiu, portanto, publicanos e pecadores no seu grupo de amigos mais próximos. Ao comer com aqueles homens, Jesus quebrou paradigmas, lançou por terra aquilo que seria, entre aspas, o politicamente correto da sua época, porque as pessoas decentes simplesmente não se relacionavam com publicanos e pecadores. O coletor de impostos era considerado grosseiramente irreverente, inconveniente para se tornar um piedoso, um discípulo piedoso. O fato de Jesus convidar tal pessoa para se tornar um discípulo íntimo era um agudo desvio do padrão de conduta aceito naquela época. Mas quem são os pecadores? Estes que precisam de remédio, de médico e de tratamento. Os pecadores são os transgressores da lei. São aqueles que, no contexto do Antigo Testamento,
erraram o alvo de Deus para as suas vidas, são aqueles que desobedeceram a Deus, e isso inclui eu e você, inclui todo ser humano, porque todo ser humano é pecador, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afirmou o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, verso 23. O detalhe que vemos nesse texto é simples: nem todos reconhecem que são pecadores. Nem todos reconhecem que são pecadores. Isso me faz lembrar de uma história que o saudoso pastor Davi Gomes contou. Ele disse que estava num voo e ao lado dele estava sentada uma mulher muçulmana. E ele puxou o assunto com ela, tentando conversar, tentando arrumar uma oportunidade de falar sobre Jesus. E ele conseguiu falar sobre Jesus. E disse que Jesus veio justamente porque nós precisávamos de um Salvador. Por conta dos nossos pecados, nós não poderíamos salvar a nós mesmos. E que nós somos pecadores. E aquela mulher virou para o pastor e disse: eu sinto muito se Jesus morreu por causa disso, porque por mim ele não precisava ter morrido. Pergunte ao meu marido, ele vai dizer que eu sou a melhor esposa do mundo. Pergunte aos meus filhos, eles vão dizer que eu sou a melhor mãe do mundo. Eu não tenho pecados, eu não sou uma pecadora como você está dizendo. Se Jesus morreu por mim, eu sinto muito que ele tenha feito isso, disse aquela mulher. A grande questão é que nem todos reconhecem os seus pecados. Os escribas achavam que pecadores eram os outros. Jamais poderiam imaginar que eles eram também pecadores. Eles eram santos aos seus próprios olhos, não aos olhos de Deus. Para os escribas e fariseus, somente os publicanos eram pecadores. Para eles, os pecadores eram a multidão de pessoas comuns que não tinham zelo pela lei e nem pelas tradições religiosas daquela época. É verdade, meus irmãos, que nós podemos ser religiosos, devotos e até fanáticos, mas ainda assim continuaremos sendo pecadores. E ser devoto, ser fanático por uma religião, não significa necessariamente que nos tornaremos santos. Os escribas e fariseus eram religiosos, mas eram pecadores que precisavam de tratamento de Deus. Eles foram chamados várias vezes por Jesus de hipócritas da religião. Faziam da religião um teatro, uma representação teatral. Se achavam justos enquanto os outros, especialmente os publicanos, como Mateus e seus companheiros de trabalho, eram eles os pecadores. De fato, Mateus e seus companheiros de trabalho eram pecadores. Eles eram pecadores. Mas os escribas e fariseus também eram pecadores. Infelizmente, estavam cegos, impedidos de ver o quanto precisavam ser tratados pelo Senhor. Estavam com seus olhos vendados, impedidos de ver a sua verdadeira realidade diante de Deus. A palavra de Deus nos diz que o Deus deste século cegou os entendimentos, ou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho na glória de Cristo. Nós vivemos numa sociedade que tem vendado seus olhos para a sua própria realidade espiritual. E quando se confronta com a santidade de Deus e reconhece a sua realidade diante de Deus, então tem oportunidade de se arrepender. Quantas pessoas estão cegas em nossos dias e quantas pessoas só conseguem ver o erro dos outros e não seus próprios erros, exatamente como aqueles escribas e fariseus faziam. O texto nos diz aqui, no verso 17, estamos em Marcos capítulo 2, verso 17, ele vai dizer que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim
pecadores. Justos aqui trata-se de uma referência ao caráter, à conduta, exatamente como deveria ser, isto é, reto, justo, virtuoso. Os justos aqui são os que pensam que são justos, porque se acham melhores que os outros, são aqueles que se comparam com os outros e se acham os tais, eles se medem, meus irmãos, eles se medem pelo fracasso dos outros em viver de acordo com o propósito de Deus. Quando nos comparamos às pessoas, podemos, de repente, encontrar algum motivo para nos orgulhar. Mas quando nos confrontamos com a santidade de Deus, só temos motivos para nos envergonhar, porque somos pecadores, todos nós. Por isso, para Jesus, todo ser humano é pecador. Infelizmente, nem todos reconhecem isso. Para ser tratado por Deus, você precisa reconhecer que está doente. Nós só procuramos um médico normalmente quando estamos doentes, né? A menos que a gente esteja procurando um médico para fazer um check-up, para fazer uma avaliação e tal, mas muita gente tem até medo, né, de fazer uma avaliação, vai que de repente recebe um diagnóstico e tal, e melhor o desconhecimento, melhor é não saber, porque quanto maior o conhecimento, disse Eclesiastes, maior é a dor, maior é o sofrimento. Então, muitas pessoas não querem sequer fazer uma avaliação periódica da sua saúde, porque têm receio de que possam, portanto, ter algum diagnóstico que lhes incomode, lhes traga algum tipo de preocupação. Meus amados, Jesus veio para quem reconhece que precisa de Deus. Jesus veio para quem reconhece que é pecador, que está doente por conta do pecado na sua vida. Ele veio para quem reconhece as enfermidades que o pecado tem causado à sua alma, à sua vida com Deus. Os escribas na casa de Mateus não reconheceram que eram doentes e por isso não se apropriaram do remédio que Jesus providenciou para eles. Nesse contexto, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus 21, versos 28 a 32. Temos aqui uma parábola que eu gostaria apenas de citar, mencionar para os irmãos, e que realmente está bem relacionada a esta circunstância que Jesus viveu na casa de Mateus. Mateus 21, 28 a 32 nos diz: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Jesus está dizendo aqui que os publicanos, as prostitutas, as meretrizes estavam entrando no reino de Deus primeiro que os religiosos do seu tempo. Por quê? Porque se arrependeram. Porque reconheceram os seus erros, reconheceram as suas falhas, se arrependeram e pela fé tomaram posse do perdão que Jesus lhes concedeu. Que Jesus lhes concedeu. De acordo com a narrativa de Lucas, Jesus disse aos fariseus, aos escribas e a todos aqueles que estavam ali junto a ele na casa de Mateus: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada
é a porta aberta para a obra que Deus quer realizar na nossa vida. Ele nos chama ao arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de vida. Nós, quando nos arrependemos, mudamos de direção para viver o propósito de Deus para nós. O tratamento de Jesus é para quem reconhece que é pecador e precisa do perdão que somente Jesus pode conceder. Mas temos uma outra parábola bem interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é aquela parábola do fariseu e do publicano. Estão lembrados? Os dois foram ao templo para adorar a Deus. Os dois foram ao templo. E o fariseu que disse: graças te dou, ó Deus, graças te dou, Senhor, porque não sou como estes, muito menos como este publicano. Eu jejuo, eu faço uma série de coisas, eu dou o dízimo. Graças te dou, porque não sou como este. Ao seu lado, o publicano batia no peito e dizia: sê propício a mim, ó Deus, porque sou um pecador. E Jesus disse que os dois, quando saíram do templo, saíram, tomaram o seu caminho, um justificado e o outro não. O religioso não saiu justificado do templo. Saiu justificado do templo aquele que se arrependeu, aquele que reconheceu os seus erros, aquele que realmente pediu perdão a Deus e clamou ao Senhor. Portanto, servimos ao Deus que perdoa, que ama, que usa de misericórdia para conosco, está disposto a tratar as enfermidades do nosso coração. Deus quer tratar a sua vida, Deus quer tratar o seu coração. Você reconhece que precisa de Jesus, do tratamento que somente Jesus pode lhe dar. Jesus veio para você. Ele disse: eu não vim para os sadios, os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de cura, de transformação em suas vidas. Se você reconhece a sua realidade dessa forma, Jesus veio para você. Jesus veio para aqueles que querem se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Em segundo lugar, o chamado de Jesus é para quem tem prontidão em segui-lo. O verso 14, voltando a Marcos capítulo 2, nos diz que ao ouvir Jesus chamar Mateus, não hesitou, simplesmente levantou-se da coletoria de impostos e foi atrás de Jesus. Houve prontidão. Ele não ficou hesitando, colocando desculpas, dificuldades, dizendo: depois eu faço isso, Senhor, amanhã quem sabe, semana que vem quem sabe, ou eu tenho que fazer algumas coisas, resolver algumas pendências primeiro. As pessoas olhavam para Mateus e viam nele apenas um cobrador de impostos. Jesus via uma pessoa vazia, rica por fora, mas pobre por dentro. Jesus viu aquilo que ninguém podia ver e por isso tratou aquele homem e deu um novo sentido à sua vida. Aquele cobrador de impostos, detestado pela sociedade da sua época, tornou-se um grande evangelista. Que tesouro para nós é o Evangelho de Mateus. Que tesouro, 28 capítulos maravilhosos, que narram para nós momentos preciosíssimos, ensinos, Sermão do Monte. O texto mais completo sobre o Sermão do Monte está em Mateus 5, 6 e 7. Houve prontidão no coração de Mateus em deixar Deus fazer uma obra na sua vida. Jesus sabe aquilo que está dentro de nós e sabe daquilo que precisa ser tratado. As pessoas mais íntimas, mais próximas a nós, talvez não saibam, mas Deus sabe, Deus conhece o nosso coração e Deus viu certamente a realidade de Mateus. Ele nos conhece por dentro e por fora. O seu olhar
é mais profundo do que uma ressonância magnética, do que uma tomografia, do que um raio-x. O seu olhar consegue ver a nossa alma, consegue ver o nosso coração, consegue ver a realidade que temos diante de Deus. Portanto, venha a Jesus do jeito que você está, porque Ele tem poder para transformar a sua vida. Foi Ele quem disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha a Jesus como você está e deixe que Ele faça aquilo que somente Ele pode fazer na sua vida. Deixe que Ele transforme a sua vida. Só Ele pode resolver os seus problemas. Só Ele pode dar a você um novo sentido de vida. Decida hoje seguir Jesus e começar, portanto, esse tratamento que vai durar o resto da sua vida, até você chegar na eternidade. Se você tomar essa decisão hoje, Deus vai usar o resto da sua vida para preparar você para a eternidade, para preparar você para estar com Ele para sempre, lá na eternidade. Desta forma, certamente você poderá chegar melhor na eternidade do que você está hoje. Seguir Jesus é andar atrás dEle no caminho para a eternidade, como Mateus fez. Através do seu tratamento, Deus quer nos fazer melhores para a eternidade, para aquele dia em que estaremos para sempre com Ele. Mas o chamado de Jesus também é para quem quer mudar de vida, para quem quer mudar de vida, quem quer ter uma nova vida com Deus. Há um contraste tremendo entre os fariseus e Mateus. Eu fico a imaginar na guinada de vida que Mateus viveu e experimentou. Ele era um publicano, como disse inicialmente, um cobrador de impostos, que ganhava dinheiro taxando os judeus a favor do Império Romano, por isso considerado um traidor da nação, jogava do lado de Roma à custa dos seus irmãos judeus. Tudo mudou na sua vida quando aceitou o convite de Jesus para o seu tratamento. Sua vida passou a ter um novo sentido, uma nova razão. Tudo isso aconteceu porque Mateus admitiu mudar de vida, porque resolveu deixar Jesus mudar a sua vida, resolveu deixar Jesus tratar o seu coração. Jesus quer fazer e tem poder para fazer essa transformação na sua vida ainda hoje. Verso da palavra de Deus, o texto da palavra de Deus nos diz que Mateus, deixando tudo, o seguiu. Eu não sei o que você precisa deixar. Mateus certamente deixou para trás uma carreira que poderia lhe dar muito lucro financeiro. À custa de corrupção? Sim, mas ele certamente teria muito conforto, teria uma boa condição diante da sociedade. Seria odiado por muitos? Sim, mas ele teria uma boa condição, mas ele resolveu deixar tudo isso. Eu não sei o que é que Deus está exigindo que você deixe para trás, o que é que você precisa deixar para trás. Não sei qual é a sua coletoria que você precisa abandonar. É difícil deixar alguma coisa para trás, sempre é difícil. Pode ser mais fácil quando nos conscientizamos que estamos deixando alguma coisa para nos apropriar de outra muito melhor. Jesus é muito melhor do que qualquer outra possibilidade que tenhamos sem Ele. Jesus chamou os seus discípulos para que estivessem com Ele o tempo todo. O tempo que eles passaram juntos com Jesus foi marcante em suas vidas, sofreram tremenda transformação por causa da obra que Jesus realizou em suas vidas durante aqueles 3 anos de caminhada. Hoje também Jesus está chamando você para estar com Ele, está convidando você para ir atrás dEle e viver nesta realidade que Ele tem para você a partir de agora. Vale a pena lembrar que alguns tratamentos de saúde podem ser dolorosos, difíceis,
mas necessários para recuperarmos a saúde. O resultado é cura de uma enfermidade, que tenhamos. Portanto, por mais doloroso que esteja, deixe Jesus fazer uma grande obra na sua vida. Deixe Jesus fazer em você a obra que somente Ele pode fazer. Por mais doloroso que seja, deixe Jesus começar esta obra na sua vida ainda hoje. Ainda hoje. A única coisa que os escribas e fariseus podiam oferecer às multidões era o seu desprezo. Eles desprezavam o homem comum, mas Jesus o amava. Eles contemplavam com desprezo ao homem comum, o pecador. Jesus, ao contrário, sentava-se ao lado deles e dessa forma os elevava. Se os escribas e fariseus ofereciam desprezo às multidões, Jesus oferecia e oferece ainda hoje o seu amor, o seu tratamento, a sua cura, o seu perdão restaurador. Por isso ele veio chamar pecadores, não justos, mas pecadores ao arrependimento. Você reconhece que precisa de Deus? Jesus veio para você. Você reconhece que precisa deixar Deus tratar a sua vida? Jesus veio para você. Você reconhece que está doente? Jesus veio para você. Ele veio para os doentes. Ele veio para mim, para você. Jesus está convidando você a iniciar esta obra ainda hoje. Qual será a sua resposta? Assim como ele passou naquela região, na Palestina, e viu Mateus sentado naquela coletoria de impostos, ele está aqui entre nós, passando em nosso meio, convidando a mim, a você, a despeito dos nossos problemas, a despeito das nossas angústias, a despeito das situações que tenhamos a enfrentar em nossa vida, Ele está aqui entre nós, convidando cada um de nós a segui-lo, a deixarmos o pecado para trás e a vivermos uma nova vida com Ele, como Ele deseja e como Ele tem preparado para nós. Qual será a sua resposta ao convite de Jesus? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. O Senhor está aqui entre nós e está convidando você a ter uma experiência com Ele. Permita que Ele faça esta obra na sua vida. Sim, Ele quer fazer. Ele deseja fazer. O Senhor está convidando você. Qual será a sua atitude? Mateus poderia ter dito, não, Senhor, eu vou continuar aqui mesmo. Mateus poderia ter dito, quem sabe um dia, Deus, eu vou te seguir. Quem sabe um dia. Mas ele não fez isso. Ele se levantou, deixou tudo para trás e o seguiu. E é isso que o Senhor espera de todo aquele que ouve a sua voz, de todo aquele que ouve o seu convite. Senhor Deus Pai, que experiência maravilhosa, tremenda temos, ó Deus, com Mateus. Um testemunho vivo, claro, do poder transformador de Jesus. O Cristo que transformou um publicano, um cobrador de impostos, num evangelista. O Cristo que transformou pecadores em servos. O Cristo que transformou um revolucionário como Simão, Zelote, num apóstolo. O Cristo que transformou Pedro, Tiago, João, humildes pescadores, em servos que foram usados de forma poderosa para proclamar o seu Evangelho. Tu és o Deus que nos recebe como somos,
mas que justamente por nos amar tanto, se recusa a deixar-nos como somos. Tu és o Deus que nos transforma quando nos arrependemos, quando nos submetemos ao tratamento, ainda que seja doloroso, mas necessário. Deus, por favor, contempla-nos aqui. Certamente o Senhor está aqui entre nós, convidando a todos para segui-lo. Os publicanos e as prostitutas passaram à frente dos religiosos, porque se arrependeram. E Jesus hoje ainda chama a humanidade ao arrependimento. Chama todos ao arrependimento. A mudança de vida, a transformação que somente Ele pode oferecer, porque Ele nos perdoa quando nos arrependemos dos nossos pecados. Portanto, Pai, faz esta obra aqui em nosso meio. Glorifica o Teu nome, ó Deus, entre nós. E desta forma nós te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.